Oi, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho como alterar o design do meu slide, certo? Vocês podem fazer isso slide por slide? Pode, sem problema nenhum. Só que para facilitar a vida, temos uma opção de definir esse slide. Aqui, ó, em exibir, tem uma opção que se chama Slide Mestre. Esse Slide Mestre, quando eu clico nele, ele vem para uma visualização diferente, tá? Para vocês perceberem, deixa eu fechar aqui, fechar o modo de exibição do Slide Mestre. Essa aqui é a apresentação. Isso aqui é uma apresentação que tem no Office 2019, que é um pequeno tutorial de como trabalhar, tá? Então, tem textos, elementos gráficos, no caso, títulos, elementos de texto, elementos de imagem. Esse daqui é um objeto e por aí vai, tá? Então, tem todos os elementos aqui. E ele segue esse padrão dessa tela cinza aqui, certo? Então, para mostrar, eu gostaria de mudar essa ideia. Mudar, quando eu criar um slide novo, de ter esse fundo vermelho, que a fonte seja um pouco diferente, certo? O tamanho dessa fonte eu tô achando pequeno, eu queria que fosse maior. Aí, como eu disse, eu posso ir slide por slide, venho aqui, aumento? Posso. Mas tem que fazer isso toda vez. Imagina vocês fazendo uma apresentação grande, com 30, 40, 50 slides, tá? Isso fica um pouquinho inviável, tá? Apesar de você poder copiar, Ctrl C, Ctrl V, copiar e colar, que ele vai com todos os elementos, certo? Mas para deixar uma forma mais limpa, bonita e que dê menos trabalho no futuro, o ideal seria esse. Exibir, slide mestre, tá vendo? Aí ele tá aqui numa visualização que não tem conteúdo. Essa visualização aqui é só para vocês alterarem a formatação, certo? E qual é a diferença aqui? Esse primeiro é o que ele chama de slide mestre, maior do que os outros. Aqui você pode definir o padrão para títulos, caixas de textos e rodapés, tá? E o plano de fundo também. O que vocês mudarem nesse daqui, ele é replicado para todos os outros, certo? Então, se vocês querem, por exemplo, que todos os títulos, eu quero agora que todos os títulos, é só clicar aqui na parte do clique, no clique para editar o estilo do título mestre, vir em página inicial e mudar o texto como vocês já fizeram antes, tá? Eu vou mudar aqui para uma fonte que eu gosto de usar, essa. Vou aumentar, eu quero que vá até o final, quero que o título seja com tamanho maior, padrão 36, e que seja um vermelho, um vinho, vermelho mais escuro, certo? A caixa de texto, de conteúdo, eu quero agora que seja a fonte Arial Black, que também seja vermelho. Deixa eu mudar o Arial Black, não ficou legal não. O Arial normal aqui, vermelho, e o tamanho maior, certo? Então, aqui está o padrão, e o padrão entre os níveis, eu gostaria que, em vez de ponto, fosse utilizado o quadrado, tá? Então, quando eu venho para os outros slides, não sei se vocês percebem, mas o título já está com a fonte que eu escolhi, a caixa de texto já estão com a fonte que eu escolhi também, certo? Então, ele já faz algumas alterações. Esses demais aqui são o que a gente chama de layout, que é baseado no padrão do slide mestre, certo? O que eu tenho de modificações com relação à organização desse conteúdo. Por exemplo, esse daqui é um layout para título da apresentação. Esse daqui é um layout para um conteúdo básico. Esse terceiro aqui é um slide específico que poderia ser usado, por exemplo, para uma agenda, onde eu tenho o campo de título maior do que os demais, chamando a atenção, ou então para abertura de sessão. Tá? Então, vamos mudar. Agora eu quero ver como é que seria a capa do meu slide. Esse é o formato inicial dele. Eu não quero que esteja esse vermelho. Ele tem, por exemplo, esse cinza. Eu não quero... Isso aqui é uma imagem atrás, que eu não estou conseguindo selecionar esse traço. Tá? Então, essa imagem atrás eu posso alterar também. Ok? Isso daí vocês podem utilizar todos os elementos que já tem gráficos, mas nesse menu Slide Mesh ele vai ter alguns pontos mais específicos, que a gente vai ver, especialmente essa parte de espaço reservado, tá? Mas por enquanto eu quero pro título. O estilo do plano de fundo, eu vou mudar, deixar ele branco mesmo. Ele tem alguma coisa aqui na frente, que seria uma espécie de quadrado, que ele vem, ó, do slide mestre, tá? Nesse slide mestre, eu tenho o retângulo cinza. Poderia mudar agora, por exemplo, esse retângulo para... Cadê a cor dele? Deixar ele num padrão vermelho. Não, vermelho é o que ele já estava, né? Um padrão cinza mais escuro, certo? Seria agora o padrão para todos os demais. E eu não quero essa linha daqui separando, ok? Pelo menos não para todos eles. Aí eu venho para cá. Esse vai ser meu slide principal. O meu slide principal, eu gostaria que o título ficasse totalmente centralizado na minha página, ok? E que esse texto fosse centralizado também.
com relação ao meu slide, ele fica exatamente no centro. E eu quero que a fonte tenha um tamanho maior, tá? No slide principal também, eu teria interesse de ter um subtítulo aqui embaixo. Aí eu venho aqui, ó, inserir espaço reservado. E você pode escolher um de conteúdo. Conteúdo é aquele que mostra todas as opções. Ou um slide, desculpa, um elemento de texto, de imagem, de gráfico, tabela e por aí vai. Eu vou botar assim, eu quero um elemento de texto. Esse elemento de texto vai estar aqui. Esse vai ser o meu subtítulo, tá? Eu quero que o meu subtítulo, ele, ao invés de ser na cor vermelha, eu gostaria que esse meu subtítulo, ele seja na cor branca, com uma fonte um pouco maior e diferenciada, tá? Eu não preciso dos níveis. Seria só um primeiro nível de texto, tá? Eu quero que ele fique centralizado, não, centralizado não, na verdade, que ele fique para a parte inferior e que o texto seja centralizado em relação a ele. Ele tá com uma imagem com a letra branca e a fonte, eu vou botar a mesma fonte que estava sendo utilizada para o slide mestre. E vamos adicionar um elemento extra e vou colocar como se fosse um parênteses, certo? Deixar essa informação aqui entre meus parênteses que eu vou colocar na cor vermelha. Aqui não tem a vermelha, só vim aqui. Opa, tem preenchimento. Matar contorno, tá? O mesmo vermelho do título, ok? Tá esse vermelho do título e eu quero que ele fique um pouquinho mais espesso. Tá? Então, aqui seria o título do meu slide, o subtítulo vai estar aqui e esse daqui separado entre colchete. Tá? Então, aqui seria a capa da minha apresentação. Agora, vamos para o primeiro slide de conteúdo, padrão. Slide de conteúdo padrão, eu posso manter o padrão que eu tinha colocado, só quero que agora vá até o final. Tá? Agora sim, eu quero que tenha a opção desse tracinho, certo? Achei interessante colocar. E essa minha caixa, eu quero que todo o slide ele seja composto por um elemento de texto. Nesse caso daqui, esse elemento, ele é o que ele chama aqui de espaço reservado de conteúdo, tá? Esse de conteúdo significa que ele pode ser um texto, ele pode ser uma tabela, pode ser um gráfico, pode ser um vídeo, pode ser um ícone, pode ser N coisas, tá? E eu gostaria que aqui do lado dele fosse sempre uma imagem. Então, vem para espaço reservado, imagem, e coloco aqui. Eu quero que todos eles tenham uma imagem sempre nessa posição. Então, eu já estou criando um layout nesse padrão. E quero que a fonte daqui seja um pouco maior. Eu tô achando pequena. Eles fiquem no padrão 24, com níveis separados pelo quadrado, tá? E esse daqui era o que ele seria utilizado para a separação de seções. Pode manter esse daqui, ou eu gostaria de ter uma seção um pouco diferenciada. Vamos lá, eu quero minha seção agora com um título. Na verdade, eu quero uma imagem e um título. Vou tirar o cinza daqui. Vou manter esse outro cinza. Em vez desse quadrado, eu posso vir na parte de formatar e mudar ele aqui, ó. Editar a forma. Vou alterar a forma dele para essa aqui, como se fosse um pingo, certo? Eu quero agora que seja nesse estilo. Vou tentar deixar ele junto com o padrão ali. Não quero subtítulos. Eu quero só uma caixa de título que seja colocada aqui, totalmente centralizada. Gostaria que essa minha fonte fosse vermelha também, certo? E aqui dentro eu queria uma imagem. Como é que eu faço isso? Vem aqui na opção Slide Mesh, espaço reservado também, imagem, tá? Aí você vai e seleciona a imagem do jeito que você quiser que ela fique, ok? Então, tá aqui a minha imagem, mas eu posso também, dentro dessa imagem, alterar a forma dela para que essa imagem sempre seja redonda. Tá? Então, toda vez que eu inserir aqui, ela vai estar no formato de uma elipse. Então, agora, com isso, eu finalizo. Aqui é o do título principal, aqui vai ser o de texto básico, o textos com imagem, tá? Nesse texto básico, vou deixar esse aqui em vez de vermelho, vou deixar ele azul. Azul não, desculpa. Preto. Não, esse aqui vai ficar vermelho para ficar com padrão dos outros. Pronto, então esse daqui vai ser o meu padrão, tá? Então, para finalizar isso aqui, é só fechar o modo de slide mestre. Quando eu fecho o modo de slide mestre, eu vou para o meu conteúdo. Vocês podem ver agora que dentro desse padrão, agora ele está mostrando no padrão que eu criei. Alguns elementos estão fora do que deveria estar, estão fora porque esse daqui era um campo de uma caixa de texto adicionada aleatoriamente, certo? Se eu mudar isso daqui, quero que meu layout seja esse, que é o layout de título, certo? Então ele vai, o tamanho da fonte vai para o meio, vai para o tamanho que eu queria.
daqui era o texto, só que o texto foi para o tamanho do local, só que eu tinha essa imagem extra, tá? Então, eu tô com o texto aqui que eu tinha colocado para ficar alinhado na base inferior. Afinal, não gostei. Então, o que posso fazer é ir lá, de novo, em exibir, slide mestre, para esse texto agora, eu quero que o alinhamento dele seja centralizado e dentro do campo de texto também centralizado, tá? Centralizado verticalmente e centralizado horizontalmente. Tá? Saio, tenho que ir de novo para slide mesh, para a opção aqui, sair. Pronto, saí, selecionei ele aqui para ele voltar para o padrão. Aqui está o padrão dele, certo? O tamanho da fonte não ficou legal, não gostei. Eu poderia alterar, mas isso aí é besteira. Nos demais, esse daqui eu gostaria agora que esse seja naquele formato que eu criei, aquele layout, que é título e conteúdo com uma imagem. Tá? Então aqui ele foi. Por que ele não está usando? A própria Microsoft não utilizou o seu padrão, tá? Para trabalhar com o padrão de layout. Por isso que ele não estava indo direito aqui, certo? Cada um deles. Mas, quero criar um slide novo, tá? Aqui, novo slide. Aqui é um daquele de subtítulo, certo? Então, nova seção. Da apresentação. Certo? Aqui, ó, eu botei uma imagem que vai estar no formato circular. Clicar aqui em imagem, vou botar o jornal para vocês verem que vai ficar, como ela vai ficar. Tá? Então, ela, independente da imagem, ela vai estar sempre cortada no formato que eu escolhi para a sessão. Tá? Adicionando no slide agora, eu quero que agora eu tenha um layout que seja de conteúdo. Certo? Então, aqui está o meu conteúdo, onde eu vou ter o título do slide. Aqui ele vai ter o conteúdo de texto a ser apresentado. Pode ter elementos gráficos, certo? E pode ser dividido. Aqui eu tinha colocado como imagem, então não adianta, isso aqui não vai ser texto. Eu clico aqui, ele vai já direto para a parte de imagem e é só inserir a imagem que você quiser. Tá? As imagens elas estão sendo inseridas no padrão de corte, então eles estão sendo cortados dessa forma. Se vocês acharem que cortou de uma forma que não tá legal, seleciona essa imagem, vem aqui ó, em cortar, tá? E você puxa ela para ela manter o que você quer. Eu quero só a parte superior daquela imagem que seja apresentada. Para que isso? Para que todas as imagens elas fiquem sempre no mesmo tamanho dentro dos slides, tá? É por isso que ele vai ser pré-definido desta forma. Ok? Clicar mais um novo aqui. Só para lembrar, aquela parte à esquerda eu coloquei como um conteúdo. Então, não precisa ser necessariamente texto. Poderia ser um Smart Art. Aqui, por exemplo, do Smart Art. E esse daqui é necessariamente uma imagem. Ok? De novo, não ficou na posição que eu queria. Boto mais para baixo. Pronto. Estou sempre com a imagem aqui, ó, um tamanho padrão. Ok? E o tamanho na esquerda também sempre padrão para o conteúdo que eu quiser. Independente se for um texto, se for um Smart Art, se for um gráfico. Vou adicionar um gráfico aqui. Um gráfico pizza. Com o padrão que ele tiver. Certo? Então, já tá aí, ó. O gráfico pizza foi colocado na posição correta. Aqui, a imagem. Você coloca o que você quiser. Então, vai estar sempre tudo bem padronizado. Só preciso ter aqueles 3 modelos? Não, posso ter vários outros. Então, é só vir aqui de novo em exibir, slide mestre. Aí, nessa parte de layout, vocês podem criar mais layouts. Certo? Inserir layout. Eu quero agora um que seja só o título e mais nada embaixo. Agora eu quero um outro slide, um outro layout que seja o título. Eu quero utilizar esse tracejado daqui, tá? Para separação. E um campo de texto para ele inteiro. Então, vem aqui, espaço reservado, um espaço de conteúdo. Tá? Conteúdo para ele todo. O tamanho da fonte, a cor da fonte, vai ser vermelho, vai ser preto? Eu quero que seja preto agora. Tá? Então, página inicial, cor da fonte, preta. Ok? Aumenta um pouquinho, quero que seja um pouquinho maior. Tá aqui. Só sair do slide mestre, saio dessa visualização. Vocês podem ver, não tem conteúdo aqui, tá? Aqui é só a parte gráfica. Fecho e vou ter agora uma opção de colocar só um texto. Tá? Então, muda aqui o layout, aquele layout personalizado, ó, sem nada de conteúdo, só o título, e esse aqui com título e caixa de texto. Isso me ajuda também a pegar alguns outros aqui, elementos que também só estavam trabalhando dessa forma. Deixa eu ver, esse daqui. Vou montar para o meu padrão de conteúdo,
certo? Ou posso botar para o padrão de só título. Tá vendo que ele tirou o tracejado, tá? A linha que estava abaixo. Esse também, eu quero aquele padrão só título, já que eu tô utilizando um layout completamente distinto, tá? Tá trabalhando com imagens para um lado e para o outro. Eita, não gostei mais desse fundo cinza. Eu quero agora, vou lá de novo em exibir, slide mestre, e defino que em vez desse campo cinza, eu quero agora que esse quadrado, né, a cor dele seja, sei lá, amarelo. Tá bem exagerado aqui, mas vamos embora. Pronto, agora ele está em amarelo, todos os demais passaram para aquele padrão em amarelo, tá? Tá vendo como facilita o trabalho de vocês, certo? Então, vocês têm como adicionar layouts em números, mudar a imagem de fundo, estou trabalhando com esse quadrado. Pode ser uma imagem? Pode ser uma imagem. Recebi slide mestre, nesse daqui eu gostaria que todos eles, ao invés de ter um quadrado, todos trabalhem com uma imagem. Inserir uma imagem, vou procurar aqui online, uma tela de fundo aqui qualquer. Isso. Inserir essa imagem e posso deixar ela do jeito que está aqui. Vamos deixar ela um pouquinho mais clara, né, para poder facilitar a visualização. E vou colocar ela, enviar para trás, para ela ficar atrás de todos os elementos. Opa. Bom, então agora, ó, fechei aqui meu slide mestre. Todos eles estão com essa imagem. Poderia estar no formato diferente de imagem, com certeza. Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Tá? Então, com isso, a gente fecha aqui essa parte de slide mestre, que eu vou querer que vocês façam bastante. Então, a apresentação de vocês no seminário vai ter que utilizar a noção do slide mestre. Vocês vão ter que criar um design de vocês, certo? Esse design, por sinal, naquela opção de design que vocês vão escolher, ele vai estar lá como uma dessas opções, ok? Então, isso vocês precisam aprender e vai ser muito importante para vocês, vai facilitar bastante na criação de padronização e de utilização visualmente bem feita, tá? Então, vocês não terem que ficar mexendo sempre, não, o tamanho tem que ser esse, muda agora o tamanho da imagem, muda o tamanho do texto. Não, cria o padrão e utiliza. Okay? Vocês podem ter N layouts. Utilizem todos que vocês puderem, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchauzinho, prof.